Homem-Aranha. Com certeza o personagem mais explorado na mídia dos super-heróis e uma das minhas maiores influências quando o quesito se trata de personagens fictícios. Influência essa tão grande que o meu primeiro vídeo aqui nessa plataforma foi exclusivamente sobre todos os filmes dele. E pra tentar aumentar o engajamento com vocês, o meu eu do passado, sendo youtuber prematuro que era, fez a meta mais bizonha de todas. Eu quero lançar uma meta. Comenta aqui qual foi a sua série animada preferida do Homem-Aranha. E se o vídeo chegar a 5 likes, eu vou pegar um desses comentários, assistir e eu faço um vídeo específico falando o que eu achei. Nossa, como ia fazer diferente. E eu nem sei porque eu coloquei essa escolha de qual a melhor série animada do Aranha, porque eu acho que é óbvio que a maioria esmagadora iria escolher The Spectacular Spider-Man como a melhor série. E como eu gosto muito dessa série, e também promessa feita é promessa cumprida, eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas ao invés de comentar só o que eu achei da série, eu decidi tentar explicar o porquê todo mundo acha essa a melhor série do Homem-Aranha. Ok, vamos dar um pequeno contexto da criação dessa série. O ano é 2006. O último filme da trilogia do Sam Raimi não foi muito bem nas críticas, e a possibilidade de um quarto filme é engavetada. Enquanto isso, nos quadrinhos, as coisas que estavam recebendo mais destaque era a série Ultimate, que recontava a história do Teioso com uma abordagem mais moderna. Porém, ela também estava se encaminhando ao seu fim, pelo menos a saga do Peter Parker. Então já dava pra perceber que essa era uma época que o Homem-Aranha estava sendo apresentado para gerações mais novas, seja pelos filmes, quadrinhos, até nos jogos que estavam saindo nessa época. Mas qual era o único formato de mídia que não estava tendo nada no Homem-Aranha nesse momento? Séries animadas. Já que a série de 90 foi cancelada por não estar vendendo muito boneco, e a de 2003 foi cancelada de forma muito injusta, por ter um tom mais sério do que os outros desenhos que passavam. Opa, Kadoji do editor aqui, e sim, eu esqueci do Spider-Man Unlimited, mas ninguém liga pra ele tem furry! Voltando pro vídeo, então o departamento de TV da Sony Pictures contrata Greg Weisman como diretor e Victor Cook como produtor, junto com os designs de Sean Galloway, para fazer a mais nova série animada do Homem-Aranha, que foi estreada em 2008 e deu muito certo, até que aconteceu um evento trágico que mais pra frente eu vou falar sobre ele, tá? Mas o que importa é que esse seriado foi aclamado pelas críticas e pelos fãs, tendo até hoje movimentos para ela voltar e pessoas que comentam sobre ela na internet. Mas ao invés de só falar o que eu acho da série, que é maravilhosa, eu decidi separar alguns aspectos sobre ela que, na minha opinião, explicam o motivo de tantas pessoas terem essa paixão e admiração enorme por esse desenho. Dito isso, vamos ao primeiro ponto que faz essa série ser tão boa: personagens e seus desenvolvimentos. Tá, pra mim esse é um dos pontos mais importantes quando você tem que fazer uma série animada do Homem-Aranha. Porque vamos ser sinceros, adaptar os personagens de Homem-Aranha de forma satisfatória é uma tarefa muito complicada. Porque ao mesmo tempo que você tem que fazer eles de forma nova pra se conectarem com a audiência mais atual, você ainda tem que deixar uma série de características bases ao material original pra saberem que aquele personagem ainda é o mesmo. Porém, muitos elementos que compõem essa base, às vezes se feitos sem nenhuma mudança, fica um negócio muito datado e clichê, já que as primeiras histórias são de 1962. Mas a forma que esse desenho entende a essência deles, fazendo eles ainda serem identificáveis e transmitindo esse sentimento, mesmo em um contexto diferente, é espetacular. Vamos pegar como exemplo o Peter. Ele continua sendo o nerd que é angustiado com algumas coisas e usa uma boa dose de sarcasmo para fazer seus comentários, mas ele ainda é charmoso e descolado, apesar de ser estabanado aqui e ali. Isso acontece com o Homem-Aranha também. O Cabeça de Teia tem um equilíbrio perfeito de fazer piadas infames para encher o saco dos vilões, mas também consegue levar momentos de seriedade quando a situação é tensa. Essas coisas fazem o Homem-Aranha ser o herói mais popular e amado de todos, porque faz ele ser relacionável, e não num nível de um personagem ausente de personalidade só para nos vermos nele. Ele é relacionável por causa de todos esses elementos contrastantes, que deixam ele complexo. Mesmo cometendo erros e passando pelas situações mais bizarras, a série traz tanta riqueza na forma que eles escrevem os personagens, que nós vemos uma pessoa real passando pelas mesmas dificuldades e decisões que eles têm que passar. Tipo quando o Peter tem que tirar os sapatos para colocar o traje, e depois mostram ele tentando procurar onde ele deixou
puxou o sapato. Ou quando ele queima a língua com um chocolate quente quando ele vai ter que enfrentar o vilão. Esses momentos fazem com que os personagens sejam mais humanos e a gente consegue entender eles. Mas não é só o Peter que a série adaptou bem, mas sim todos os personagens de suporte. Na real, eu acho que o charme dessa série é ver o Peter interagindo com cada um. E ainda ver como a relação de alguns vai mudando conforme a história vai se desenvolvendo. Todos os personagens, mesmo que tenham a menor aparição possível, eles contribuem em alguma coisa pra história de alguma maneira. Uma coisa que parece que estão esquecendo nos shows mais recentes. Que todo mundo que precisa ser relevante na história do Peter tem que agora ter superpoderes também. Mas voltando pra série, eles conseguem mostrar que a vida social do Peter e dos amigos dele estão rolando em segundo plano e tem consequências pra história. Tipo, quando ele tá no meio de um encontro e tem que abandonar tudo porque tem um cara destruindo Nova York. Depois a gente vê a decepção e preocupação de quem o Peter teve que se afastar. E falando em romance, o triângulo amoroso dessa série é muito bom. Eu me senti um adolescente que ficava shippando meu casalzinho favorito. E quem diria que o melhor interesse romântico pro Parker nessa série seria a Liz Ellen. Mas realmente, os personagens de suporte são os charmes dessa série. Eles têm personalidades tão diversas, relacionamentos, consequências causadas por acontecimentos dentro da história, que dão uma profundidade enorme pra eles, mesmo eles sendo personagens secundários. Mas não podemos falar sobre heróis sem falar sobre os vilões. E que forma interessante eles trazem os vilões pra essa série, hein? Você pode perceber que bem no começo da série já é estabelecido que há uma rede de vilões que estavam na ativa antes do Miranha aparecer. Mas por causa dele, eles vão se transformando pra combater a nova ameaça. E isso é apresentado pra gente, tanto narrativamente quanto praticamente. Porque sempre somos apresentados aos personagens que ainda vão se tornar vilões antes da sua transformação. E até que isso ocorra, é nos mostrado suas histórias, a sua situação e cada acontecimento que justifica a sua transformação no futuro. É o famoso foreshadowing. Fora o fato que, apesar de ser a maioria, nem todos os vilões estão relacionados a uma só empresa ou afiliação, tipo a Oscorp. Às vezes eles estão lá por outros motivos, o que dá um aspecto mais palpável para a situação. E a escolha de mudarem alguns designs, deixando alguns mais modernos, mas ainda assim ter alguma semelhança ou referência ao original para se encaixar na trama é excelente. Realmente, tudo nessa série é muito bem pensado. Mas não importa o quão bons os personagens possam ser, se a história que eles estão conduzindo for ruim. Por sorte, esse não é o caso de Espetacular Homem-Aranha, já que um dos principais motivos que eu acho que essa série é tão amada é por causa da sua narrativa e história. A história dessa série é bastante inspirada na dinâmica do Ultimate Spider-Man das HQs, mas ainda assim adaptando episódios clássicos do Aranha, com ele descobrindo cada vez mais sobre seus poderes, abrindo sua galeria de vilões e achando segredos que essa cidade esconde e também se envolvendo com pessoas que estão ligadas a isso. E o que eu mais gosto na narrativa dessa série é que eles conseguem balancear a narrativa tanto da vida do Peter quanto a do Homem-Aranha. Eles deixam ambas interessantes pra caramba, porque de um lado você tem toda a ação e mistério que envolve o futuro de toda a cidade, as ligações da máfia e dos vilões, quem tá por trás do quê, mas de outro lado tem você querendo saber todo o drama de com quem que o Peter vai ficar no final das contas e como essas relações vão se afetar, qual vai ser a reação de cada personagem. Então nunca tem aquela pausa de nossa, ele tirou a máscara, agora a gente vai ter que esperar com uma trama mais lenta e menos marcante até todas as revelações bombásticas voltarem pro momento que ele virar o Homem-Aranha de novo. Não, todos os núcleos dessa série são interessantes, porque todos têm suas reviravoltas e importância. E melhor, eles estão todos interligados. É maravilhoso! O exemplo que eles fazem pra mostrar que tudo tá interligado nessa série, que é genial, é como eles lidam com a continuidade da história. Como a maioria dos desenhos dessa época, Espetacular Homem-Aranha é um desenho episódico. O que isso significa? Significa que, diferente de um seriado, que um episódio começa de onde outro terminou, cada episódio tem a sua própria história aqui. É diferente da maioria dos shows que geralmente fica tendo as suas histórias episódicas. Só pra nos 2 episódios finais da temporada ter um evento que realmente tem relevância e muda a história, Espetacular Homem-Aranha vai tendo uma série de acontecimentos que acabam se ligando e levando a outras e que acabam mudando toda a história de maneira orgânica e natural. É tipo
tipo um efeito dominó. Um exemplo disso é quando o Peter chega tarde em casa e a tia May dá uma bronca nele, falando que ele vai ter que avisar quando ele for chegar tarde. E nos episódios futuros, nós vemos ele ligando e tendo que justificar o motivo que ele vai chegar atrasado pra ela. E isso é só um exemplo sutil que a série trata, mas ela também vai mostrando personagens que vão se estranhando, outros que vão se tornando amigos, conforme pequenos eventos que vão se combinando. Isso passa uma sensação tão verossímil, porque na vida real é muito difícil ver uma pessoa que do nada muda e trata as outras de forma diferente. Geralmente é uma série de casos que acabam resultando naquilo. E se a gente parar pra pensar, essa série reúne as melhores características que cada mídia do Homem-Aranha estava tendo nessa época. Eles ainda mostram as principais aventuras que construíram toda a base e princípios desse herói, que estavam nas primeiras HQs clássicas, mas atualizam isso para ficar mais palpável aos dias de hoje, se conectando com a geração atual, assim como o Ultimate faz. Ele também faz isso tratando todos os temas e personagens com uma delicadeza e carinho igual aos filmes do Sam Raimi. E é muito legal ver que toda a equipe por trás desse projeto estudou toda a cronologia do Homem-Aranha para saber a essência da história às quais eles iriam adaptar. Em uma entrevista no seu blog, o Greg Weisman, sei lá, disse que na produção dessa série eles tentaram atribuir 5 Cs para cada mudança e algo original que eles tinham que fazer nessa série, sendo esses Cs ser contemporâneo, coeso, coerente, clássico e... Como assim você não deixou o like e se inscreveu no canal? Sério que você assistiu até aqui e ainda não fez isso? Por favor, faça esse favor pra mim e pra si mesmo, porque quanto mais eu sei que vocês curtem esse tipo de vídeo, mais eu trago eles aqui pro canal. Então dá essa força, porque é só 2 cliques para você, mas é uma enorme ajuda pra mim. Voltando ao tópico da série, realmente é de cair o queixo o quanto é visível a paixão e carinho que a equipe de criação dessa série teve, colocando easter eggs, aparições que só seriam desenvolvidas lá pra frente, mas desde o começo eles já tiveram toda uma preocupação de colocar lá. Eles tinham planos de fazer 5 temporadas, filmes que contariam o futuro do Peter com seu casamento, vilões e arcos que seriam adaptados, mas perceba que eu falei tinham. Porque, infelizmente, depois de 2 temporadas em 2009, Espetacular Homem-Aranha é cancelado, mostrando a verdadeira razão de todo mundo amar essa série, mostrando o seu impacto e legado. Eu acho que é inegável o tamanho impacto que essa série gerou e ainda gera hoje. Porque quando o quesito é melhor adaptações de história de super-heróis para séries animadas, pode ter certeza que junto a Liga da Justiça Sem Limites, Batman a série animada e Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, que título longo, Espetacular Homem-Aranha sempre estará lá também. O resultado que essa série teve, tanto para os desenhos animados de super-heróis, quanto para toda a história do Homem-Aranha e suas futuras adaptações, não tá no gibi. Não é à toa que depois dessa adaptação, toda vez que eles queriam apresentar o Homem-Aranha para uma geração mais nova, era feito essa dinâmica de contar as histórias clássicas das HQs como ele sendo um adolescente, de forma bem excessiva até que eu diria. É sério, eu não aguento mais ver o Peter no ensino médio, cara. No começo era legal, mas agora já saturou já. Nos quadrinhos ele tava no ensino médio só nas primeiras 30 edições. Por favor, parem. O personagem também é legal em outras idades. Ok, voltando. Cara, até mesmo pra época, as críticas da série eram em sua maioria positiva, e todo mundo tava empolgado pra ver o que iria vir, até porque essa série sempre introduzia elementos que iriam ser construídos mais pra frente. Porém, infelizmente não foi assim que a história dessa maravilhosa série acabou, pois em setembro de 2009, os direitos da série de televisão do Homem-Aranha foram retornados à Marvel pela Sony, e logo a Marvel seria comprada pela Disney. E como os direitos de produção da série, tanto como designs e histórias de Espetacular Homem-Aranha, são da Sony, nem a Marvel ou a Disney poderia fazer uma continuação dela. Então, sem conclusão, a série é encerrada e anos depois é anunciado seu sucessor, que seria exibido na Disney XD. Mas mesmo sendo cancelada e não tendo um final redondo, pasmem, é bem comum isso acontecer nos desenhos do Homem-Aranha, ainda é insano pensar que tantas pessoas se conectaram com essa versão em específica dos personagens, e que ainda nos dias de hoje reconhecem o valor que essa série traz e o peso que ela teve. Mesmo depois de 15 anos do seu cancelamento, ainda tem pessoas que comentam e se organizam para tentar trazer ela de volta, até conseguindo alguma coisa aqui e ali, uma fagulha de esperança, mas nada da tão esperada sequência. Mas como dizia o poeta alemão Ludwig Jakobowski, sei lá, não fique triste porque acabou, mas feliz porque aconteceu. Feliz é o caramba! Disney devolve Espetacular Homem-Aranha! Eu não aguento mais essas animações ruins, cara! Você ainda tá pra cancelar outra? Eu vou ficar maluco, Disney! Eu vou ficar maluco!
Faz tanto tempo que eu não posto vídeo, que a série que na época diziam que ia ser cancelada, já recebeu um trailer e uma data de estreia. Mas como eu mesmo falei no começo do vídeo, essa era uma promessa que eu tinha que cumprir algum dia. E se fosse pra voltar, era melhor voltar terminando o vídeo, que já tinha a ideia e o roteiro já terminados. Porém, se você quiser realmente saber o motivo de eu ter ficado tanto tempo sem postar nada, eu recomendo que você assista o último vídeo que eu explico melhor sobre toda essa situação. Eu também queria agradecer aos queridos membros que possibilitam que esse canal permaneça de pé, que são eles: Takome, Islau, Max Agni, Walisson, 77_artes, Max e Simon K. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Eu espero que a gente se veja no intervalo de tempo mais curto do que o último. E se cuidem. Tchau.